Boa noite a todos que estão nos assistindo nesse momento. Estamos recebendo a doutora Thelma Mello, ela que é psicóloga lá na cidade de Solidão e com certeza tem um trabalho excepcional lá no município e com certeza tem atendido muitas pessoas lá no município, faz parte da gestão do prefeito Djalma Alves. E eu começo, doutora Thelma, perguntando a você qual a sua análise que você faz até o momento em que o seu município não tem nenhum caso de Covid-19, já que esse é o assunto do momento, e infelizmente é a doença do momento, né? Não que as outras doenças estejam de férias. No caso, que a psicologia trabalha. Mas como é que é a sua análise aí em relação a essa doença Solidão, que não tem nenhum caso até o momento? Boa noite. Boa noite, Ivonaldo. Boa noite a todos os ouvintes que estão nos acompanhando através do Facebook, tanto da minha página quanto da página de Ivonaldo Filho. Ivonaldo, o trabalho desde o início, a gente tem, eu digo que a gente tem uma sorte de ter uma gestão, né, voltada para o bem comum. E aí, quando a gente pensa, Solidão é uma cidade pequena, Solidão faz fronteira com a Paraíba, faz fronteira com outras cidades que já tem muitos casos, inclusive. E aí, o que nós temos que pensar e perceber em relação ao não contágio ainda na nossa cidade é a precaução. Né? Eu acho que a questão que desde o início o nosso gestor, o pessoal da saúde, toda a gestão, enfim, vem batendo nessa tecla da questão do isolamento, vem batendo nessa tecla da questão até da reeducação em relação a hábitos higiênicos e aquela questão das aglomerações, eu acho que isso tem dado muito certo. Na saúde, uma preocupação desde o início, isso não foi agora há pouco, quando alguns casos vieram a se tornar, né, até um temor nas cidades vizinhas. E aqui não, aqui desde o início a gente tem essa preocupação, e eu creio que é isso, eu creio que é a preocupação da nossa gestão, a preocupação de todos os envolvidos de prevenir para se trazer, né, mais informações em relação a como prevenir a Covid-19. Eu acredito que seja isso. E voltando até, ligando assim, como todo mundo disse, e o manto também de Nossa Senhora, porque só é um pouco de fé, e aí eu acredito também muito na fé. Né? Eu acho que a gente, como todo o mundo, a gente não está imune a pegar, ou até também ter pessoas que sejam assintomáticas, isso não quer dizer que alguém já não tenha tido, mas acredito que não por conta disso, porque um vírus tão potente que aí, né, já teria se manifestado na nossa cidade se ele aqui tivesse sido, se alguém tivesse sido infectado. Como é que está sendo o seu atendimento durante essa pandemia aí em Solidão? Como é que está sendo o seu serviço? Não entendi o quê? Como é que está sendo o seu atendimento, o seu serviço? Como é que estão sendo oferecidos os seus serviços diante dessa pandemia? Teve uma redução? Como é que está? A gente não está trabalhando presencial, né? Eu sou psicóloga do NASF, a gente também atende no CREAS, e aí a gente está fazendo o atendimento, hoje mesmo nós tivemos algumas visitas, mas umas visitas que sejam de extrema importância e de necessidade mesmo que a gente não possa esperar. Os atendimentos ambulatoriais, a gente não está fazendo esse atendimento ambulatorial, porém, a gente disponibilizou, né, números para que, se alguém se sentir com a necessidade, a gente possa estar fazendo esse atendimento online. Principalmente as pessoas que são da área da saúde, que estão na linha de frente, né? Então, assim, essas pessoas têm o nosso número e aí a gente faz esse atendimento online se elas precisarem, se elas solicitarem. Doutora Thelma, você que é psicóloga, tem nada não. Você que é psicóloga, o coronavírus, esse Covid-19, tem afetado muitas pessoas, não é isso? Ivonaldo, eu não ouvi, porque o cachorro latiu, eu realmente não te ouvi. Eu estou dizendo assim, que o coronavírus tem afetado muito as pessoas, não é isso, doutora Thelma?
Sim, e a gente tem essa preocupação enquanto psicóloga, enquanto questão da saúde mental, a gente está tendo essa preocupação, Ivonaldo, porque é o temor, né? É o medo do desconhecido. E aí, a gente está lidando com o invisível, a gente está lidando com o inimigo que não tem cor, que não tem cheiro, que não tem perceptível, que não é perceptível aos olhos. Então, isso é um temor que está afetando, sim, a saúde mental, tanto da população como dos profissionais. Essa pandemia modificou a sua rotina profissional? Após os decretos aí em Solidão, como é que estão? Sua rotina, como é que está? A questão dos decretos, o que Ivonaldo... Ivonaldo, deixa eu te pedir só um minutinho. Só um pode minutinho, ficar só à para mim. vontade, pode ficar à vontade. Só um minutinho. Pode ficar à vontade. É isso aí, pessoal. Nós estamos conversando com a doutora Thelma Mello, ela que é psicóloga e que está em Solidão. Eu estou aqui na minha cidade de Carnaíba e a gente está conversando, ela que é psicóloga e presta serviços relevantes ao município de Solidão. Muito bem, doutora Thelma. Eu estava dizendo o seguinte, como essa pandemia modificou a sua rotina profissional? Os decretos aí em Solidão, como é que estão? Modificou, sim, e esses decretos, eles estão sendo cada vez mais, Ronaldo, afunilando, né? Afunilando cada vez mais como é que eu vou dizer? Está afunilando de uma forma que é para a gente se precaver. Então, assim, a rotina do psicólogo, não só a minha, mas de todos os psicólogos, acredito eu que, né, do mundo, mudou. Por que eu digo que mudou? Aqueles psicólogos que estão lá na linha de frente, nos hospitais, nos hospitais de campanha e nos hospitais mesmo, do que tem esse atendimento hospitalar, mudou da forma de ter o contato com o paciente, né? Porque o contato com o paciente é um individual. Então, assim, perceba que agora a gente não pode estar tão próximo do paciente, não é isso? E nem tão próximo também da família. Então, isso mudou. Quando a gente tem um serviço online, na psicologia a gente já faz atendimento online já há algum tempo, já é regulamentado pela psicologia aqui já, pelo Conselho Federal, mas é uma coisa que hoje, né, aflorou. Hoje a gente tá vendo que está sendo mais buscado, hoje a gente está vendo que as pessoas estão dando mais credibilidade. Então, assim, mudou sim, o serviço da psicologia ela mudou, porque o serviço da psicologia é olho a olho. Geralmente era olho a olho. E agora tudo a gente tem que estar se adaptando. Então, por exemplo, a minha função aqui no município era de ir nas residências, era de procurar as pessoas que estavam necessitando desse acompanhamento, indo para o ambulatório. Então, hoje, nesse momento, a gente não está fazendo esse trabalho, né? Mas a gente está voltando aos pouquinhos, Sempre teve desde quando começou, a gente fez esses atendimentos. Eu comecei antes, fazendo algumas lives, comecei também tentando fazer algum trabalho coletivo, para os profissionais, enquanto isso ainda era permitido, enquanto não se tinha um decreto ainda tão afunilado. Mas hoje a gente sabe que a gente tem que ter mais precauções, porque está dando certo o que Solidão está fazendo. Então, a gente tem que perceber, né, que o que está dando certo, a gente tem que continuar. Então, mudou a rotina do psicólogo, com toda certeza, e do ambulatório em si, de ambulatório de várias especialidades, né? Veja só, aí em Solidão não tem nenhum caso de Covid-19 até o momento. Isso até o momento não tem. Mas veja, eu não sei se você atende em outras localidades também, mas você, como psicóloga que eu gostaria de saber quais são as orientações que você poderia passar a uma pessoa, a um paciente infectado com Covid-19. Que orientações você poderia passar para essa pessoa? Eu acredito, Ivonaldo, que a orientação é manter a calma. Por que manter a calma? O vírus está aí, então nós estamos à mercê dele. Não tem cara, não tem cheiro, como a gente falou antes. Então, a partir do momento que você começa a ter os sintomas, inclusive alguns sintomas muito semelhantes com a crise de ansiedade, vamos dizer assim, né? E aí a gente já
já começa a pensar que está com o Covid. Então, assim, a primeira orientação é manter a calma. Se naquele momento de angústia, naquele momento de notificação, que inclusive, Ivonaldo, foi muito bom você tocar nesse assunto, porque às vezes as pessoas são notificadas com síndrome gripal, e aí elas têm que ficar de quarentena para se perceber se esses sintomas vão evoluir e para ser um possível, né, caso positivo de Covid. Então, essas pessoas já ficam em pânico. Essas pessoas, e quando a gente fica em pânico, a gente sabe que a nossa imunidade cai. Então, a orientação é tentar manter a calma. Se caso você esteja isolado, então ficar fazendo a tua rotina que você estava fazendo naquele momento que você já estava isolado antes. Então, assim, é só se precaver mais um pouquinho e tentar manter a calma. Por quê? Porque a gente sabe que os casos graves remetem a um cuidado a mais. A gente tem, infelizmente, a mídia aí, nesse sentido, eu digo infelizmente, porque é um turbilhão de informações que causa mais temor ainda, porque a morte causa temor. A morte causa temor, né? Uma morte inesperada causa temor. E principalmente uma morte em massa, como a gente está vendo, como a gente está sentindo. Pessoas próximas, pessoas longe, pessoas que essa dor, mesmo de pessoas longe, é nossa também. É nossa também. Então, a questão da empatia. Então, o primeiro ponto, o primeiro foco é você manter a calma. Mantendo a calma, você vai passar por esses 7 dias, esses 14 dias de isolamento. Caso você venha se agravar a uma crise respiratória, por exemplo, então você sim vai para o médico e aí você vai tomar todos os cuidados necessários lá no hospital. Quanto isso não acontece, você fica em casa. E quem sabe se você não passa por isso simplesmente com os sintomas da síndrome gripal, mesmo sendo positivo. Então, é isso que você tem que fazer, é manter a calma. Não é fácil, mas para isso, eu sempre digo às pessoas que me procuram, e procuram muito, né? A gente tem a internet ao nosso favor agora, então tem vários apps, tem vários programinhas que a gente consegue baixar, Ivonaldo, e tenta equilibrar a tua ansiedade. Tenta equilibrar, você tentar fazer exercícios de respiração. Porque às vezes a gente está tão conectado com as informações dessa doença, com as informações desses decretos que hora muda, hora volta, e aí hora abre e começa, hora não abre e começa, e a nossa cabeça também, ele começa a ter essa dúvida e a ser angustiante mais ainda para cada um das pessoas que não conseguem absorver isso. Você acha que essa questão... Essa hidroxicloroquina mesmo, por exemplo, que é tão falada aqui no Brasil e também nos Estados Unidos, você acha que ela ameniza um pouco essa doença? Mas eu vou lhe dizer assim, eu não sou da área da medicina, vou te falar, que até porque esses dias até postaram uma questão assim no Face, porque psicólogo não medica, né? E aí algumas meninas me marcaram, e aí se colocava assim, porque a questão da mente da gente, a questão do íntimo, né? Não existe uma medicação que vá tirar aquela angústia de dentro de você, do que você não sabe realmente o que está sentindo. Então, eu não entraria nessa questão da farmacologia, porque não é minha área. Então, assim, mas eu acredito, enquanto pessoa, enquanto leiga, eu acredito que tudo que venha para somar, Ivonaldo, vale a pena a gente testar. Porque, veja... Testar. Isso, porque, veja bem, se é uma pandemia, se é uma coisa que a gente não conhece, se a gente sabe que não existe vacina, se a gente sabe que não existe medicação certa, então, se tem essa esperança de algumas pacientes darem certo, se aquele não deu certo, então vamos tentar outra medicação para aquele que está fazendo mal. Mas se para aquele outro dá certo, por que não? Então, eu não entro nesse mérito por conta disso, porque eu sei que é uma questão que é de várias opiniões, e aí gera realmente conflitos, né? Isso aí é bem percebido, que está gerando muito conflito, se pode, se não deve, mas eu digo de antemão o seguinte, que se eu, porventura, viesse a contrair, né, a pegar o vírus, e se pudessem testar, por favor, testem. Se não der certo, tirem. Mas é uma esperança, Ivonaldo. É uma esperança.
né? Então, eu acho Verdade. que a gente não pode tirar a esperança daqueles que acreditam, mas também não vamos julgar aqueles também que não acreditam. Então, não tem como a gente Com dizer. certeza, verdade, Tem concordo. médicos que são a favor. Para você perceber, tem médicos e cientistas que são a favor, tem outros que não. Então, é complicado a Não, gente é, ficar nessa disputa, né? Então, é isso. é verdade. Doutora Thelma, veja só, agora falando ainda sobre esse negócio da pandemia, você acha e você acredita que outros profissionais que estão lutando, enfermeiros, médicos, lutando com essas pessoas que estão infectadas nas grandes cidades, muita gente todos os dias que estão na linha de frente. Essas pessoas, outros profissionais, enfermeiros, médicos, eles podem precisar também da psicologia, né, doutora Thelma? Não Da só psicologia? podem, como já estão precisando, né, Ivanaldo? Como é que se diz? É a sua sanidade mental que está sendo afetada. Por Hum, quê? Porque a pressão é muito grande em cima desses heróis, né? E aí, quando verdade. a gente fala assim, é uma luta deles diária, não é de hoje essa luta, mas eles estão ali, Ivanaldo, querendo ou não. Eles são a nossa esperança. Então, perceba, foi isso que eu te disse no início. Aqui em Solidão, desde o início, quando se começou essa pandemia, esse isolamento social, né? Os nossos profissionais também, mesmo aqui sem ter ninguém, nem investigação, nem ninguém com vírus, a gente percebe a incerteza deles. A gente percebe o medo, a angústia, né? E aí a gente tem, desde o início, né, esse trabalho aqui, que se eles necessitarem, porque a gente também não pode obrigar o profissional a procurar o outro profissional de saúde mental. A pessoa tem que realmente se sentir bem para isso. E aí, desde o início, eles têm esse amparo aqui do município para, se precisarem, estar chamando né, e fazer terapia, fazer um acompanhamento online. E acredito também que isso aconteça em todos os outros municípios do país, né? Que a gente tem vários aplicativos também, Ronaldo, que do PC Amigo, né? Que é do psicólogo amigo, tanto do profissional como muitos também que estão buscando as plataformas grátis, né? Desse suporte psicológico. Então, a psicologia, eu acredito que está sendo um suporte grande nesse momento, porque o psicólogo foi testado para isso, foi trabalhado para isso, estudou para isso, para entender a mente, para entender as angústias, e principalmente nesse momento, né? E quando se passar essa curva que a gente tanto fala, que a gente tanto espera, essa curva, esse declínio, né? A gente sabe que vai ter muitas pessoas que vão precisar do nosso apoio. Ou seja, na sua área são muitos os desafios enfrentados, né, doutora Thelma? Enfrentados e a enfrentar, né? Porque, E enfrentar. porque a gente, quando fala na saúde mental, que é a falta do transtorno, a falta do adoecimento mental, hoje a gente luta, a gente fala da saúde mental como a perspectiva de algo que vem a ver. A gente pode falar, Ivonaldo, por exemplo, a angústia do luto que se estão vivendo agora, né? O luto não despedido, vamos dizer assim. Porque você percebe que a gente tem a certeza da morte, a gente tem entes queridos nossos que vão a óbito, e antigamente a gente tinha como se despedir. E hoje nem isso mais a gente está tendo, das pessoas que estão acometidas Verdade. pelo vírus. Então, perceba que até isso aí, quando a gente passa no processo de luto, que isso também a psicologia já vem trabalhando, que é uma perca, seja luto pela doença ou seja outro tipo de luto. Mas agora o luto, ele vem mais, vamos dizer assim, mais Doloroso. castigável, mais doloroso. Doloroso. Mais doloroso. É Exato. doloroso, porque a partir do momento que uma pessoa falece, em hospitais mesmo tem acontecido muito isso, até de outras doenças, né? Nós sabemos que porque a pandemia chegou, as outras doenças não estão de férias, não. Elas estão acontecendo. Mas hoje em dia, como você diz, uma pessoa falece, vem a óbito no hospital e as pessoas não têm direito de velar o corpo na sua residência por conta dessa pandemia. Ou seja, é mais doloroso para a população. Com certeza. Né? Não teve um momento de despedida. Não teve aquele momento com a família, inclusive com a própria família, Ivonaldo. Com a própria família, com aqueles que ficam. Não tem aquele aconchego de estar ali, com a família, se acalentando eles.
né? Cada um dando suporte ao outro. Hoje, a gente sabe que, infelizmente, o abraço, o toque da mão, a gente tem que evitar, né? É triste a gente pensar numa falta de um abraço nesse momento. É triste a gente pensar que a gente está falando com a pessoa ali desesperada, chorando, e a gente não poder dar aquele suporte como que a gente é brasileiro, a gente é nordestino, a gente sabe que a gente é um povo que gosta de acalentar com abraço, com aperto de mão, né? É muito triste. E E isso você, vai afetar a nossa saúde mental. e você tem passado muitas orientações em relação a isso, né? As pessoas, né? Muitas. A gente tem toda sexta-feira, a gente está aqui na rádio Serra Linda FM com o locutor Gerlino Veras. E aí a gente tem um programa da prefeitura, né? É institucional pela prefeitura, que aí algumas sextas-feiras eu estou indo, é de 11h30, e aí a gente está fazendo esse trabalho, sempre está orientando as pessoas, se necessário, nos procurar, né? A gente deixa sempre o número disponível e a gente está vendo isso, as pessoas estão procurando, estão me procurando via WhatsApp, via Facebook, e aí a gente tem esse suporte da forma que a gente consegue, né, Gileno, orientando as pessoas para que, e principalmente orientando, dizendo que isso vai passar. Porque eu acho que a esperança, a gente tem que deixar aquela sementinha da esperança dentro de cada um, fortalecendo. Porque esse é o ponto, né? A gente tem que estar fortalecendo a população, tem que estar também nos fortalecendo, porque a gente também é da área, mas a gente precisa também acreditar, né? Então é isso. A gente tem só que buscar melhorias para sanar a nossa saúde mental e pensar que tudo de melhor vai vir. Doutora Thelma, você que faz parte da gestão Juntos Somos Fortes, do prefeito Djalma Alves. Aí em Solidão, o prefeito tem realizado várias ações de prevenção em combate à Covid-19 e também tem dado condições de trabalho aos profissionais aí, não é, doutora Thelma? Sim, sim. A gente tem uma gestão muito preocupada, muito responsável em relação a tudo isso que o mundo está vivendo, né? E aí, assim, desde o início, essa preocupação com o material de EPIs, eles não mediram esforços, o nosso gestor, a nossa secretária de saúde, não mediu esforços para conseguir os EPIs necessários e os aparelhos também, a gente tem ala aqui no hospital também, fizeram uma pequena reforma, mas uma reforma de uma estrutura muito boa aqui no hospital para estar recebendo pacientes, se assim necessário, que a gente não quer que venha, que tenha. Mas, se necessário, a gente está já com esse aparato aqui dentro do hospital. E, assim, a direção do hospital, junto com a secretária e junto com o nosso gestor, tem essa preocupação. O pessoal da atenção básica, Ivonaldo, são incansáveis nessa luta também de orientação, de atendimento. Os atendimentos estão sendo bem organizados em relação à com agendamento em todos os PSFs. Então, tem todo esse cuidado. As meninas, as profissionais, as enfermeiras, os ACS ainda estão realizando as visitas, mas tudo de acordo com os decretos, tudo de acordo com as normativas que é regulamentada mesmo pelo SUS, né? Nós temos aqui, desde o início também, barreiras sanitárias, que aí adentraram ao pessoal da saúde, o pessoal da Guarda Municipal, o pessoal do Bombeiro Civil, que aqui estão fazendo um trabalho também ímpar, graças também ao apoio do nosso gestor, os ACS também, o pessoal da assistência social também, que está junto nessa luta. Então, assim, tudo isso, Ivonaldo, para o bem da população. Então, a população de Solidão, graças a Deus, está bem assistida, de filas em bancos, de orientações aos supermercados, a todo o comércio. Então, eles estão bem assistidos. E também, a gente tem também que agradecer e parabenizar todo o comércio também, que eles estão sendo coerentes, né, com a situação, estão acordando todos os decretos, estão acordando tudo que o gestor está trazendo para a gente de bem. Então, isso aí é um diferencial da nossa gestão, e aí eu acho que esse slogan, Juntos Somos Mais Fortes, não tem como ser outro nesse momento. Realmente é uma junção do bem para a população. Você me contou, fora da live, que poderia acontecer aí o atendimento online. Como é que vai funcionar esse atendimento online, doutora Thelma? Na verdade, Giseno, o atendimento que tu fala do psicólogo, né?
É isso. Isso. Então, esse atendimento, ele já existe. Ele já existe para os profissionais de saúde. Alguns já me procuraram e eu já fiz alguns atendimentos, algumas orientações. Então, assim, e continua. Nos PSFs e no hospital, tem um panfleto lá com os números, com como procurar esse serviço, né? A gente está vendo, a secretária de saúde, Damiana, ela está vendo a questão de voltar ao ambulatório também, da psicologia. Não sei como que vai funcionar ainda, mas ela está vendo essa questão, se também será com os pacientes online. Então, tudo isso ainda a gente está revendo agora para o início de junho. Já começou junho, mas nessa semana ela vai... Veja só. Eu vou dar uma notícia aqui a você e também para quem está nos assistindo aqui, as pessoas de Solidão. No último domingo, eu entrevistei o prefeito de Djalma Alves, através de live também, e eu passava a informação de que, em relação a os dados de isolamento por parte do Ministério Público de Pernambuco, Solidão, no domingo passado, ocupou a 179ª, ou seja, 179 lugar, com 34,5%. E eu vou passar a informação agora, hoje, domingo, hoje, terça-feira, já deu uma melhora. Já teve uma melhora, já deu um salto. Foi para sexto lugar, Solidão está com 50,9% no isolamento social, na avaliação do isolamento social do Ministério Público. Ou seja, a população a população está colaborando, está participando também para que a Covid e o coronavírus não cheguem aí. Porque antes era 34 e agora deu um salto de 179 para o sexto lugar. Isso é importante, né, doutora Thelma? Isso, muito, muito importante, né? A gente sabe que sabe que a economia não pode parar, sabe que algumas, dependendo da situação, algumas formas têm que ser direcionadas para o bem da economia do município, mas tudo isso que eles estão fazendo, hoje mesmo foi aprovado um decreto para intensificar mais essa questão desse isolamento que você está falando aí, que já melhorou. Então, assim, Ivonaldo, como eu te falei antes, nosso município, ele é divisa. Ele é divisa com várias cidades da Paraíba, é divisa aqui com algumas cidades aqui, nossa vizinha aqui do Pajeú. E aí eu também, eu estava assistindo a live de vocês, e aí o que o prefeito falou é uma verdade, né? A questão dos celulares, não foi isso que ele falou? Que talvez fosse dessa forma que Solidão estava tão lá em cima para a gente, como não o isolamento social. Por quê? Porque tinha muita circulação de celulares. Então, assim, a gente via pessoas vindo para cá, para as lotéricas, para os bancos. Então, de uns dias para cá, a gente não tem visto muitas pessoas mais vindo. E aí, essa rotatória de celular, a gente sabe que não está tendo tanto. Então, deve provavelmente ser isso também. Eu não entendi muito bem, eu não entendo também muito essa questão de como eles fazem esse estudo, mas o que eu ouvi vocês dois conversando foi mais ou menos em relação a isso. E eu acredito que possa ser essa questão que esteja nos favorecendo, e hoje a gente vê realmente a população de Solidão aqui dentro. Muito bom, o isolamento social aí está em 50%, a metade, olha só, muito bom. Agora, a gente já está chegando na parte final da entrevista, agora falar mais um pouco sobre o seu trabalho. A psicóloga sempre atende as pessoas e são muitos os problemas que a população tem enfrentado, como os problemas mais frequentes são o quê? Transtorno de ansiedade, depressão, anorexia, são essas coisas. Na verdade, Gileno, Ivonaldo, na verdade, engloba tudo, né? Engloba vários tipos de transtorno quando é encaminhado para a gente. Mas, por incrível que pareça, a maioria dos casos são crises ansiosas e crises depressivas, né? Quando a gente fala um transtorno que não é a ansiedade ou a depressão, que é um transtorno já mental, as pessoas geralmente não vêm tanto para o ambulatório. Eles fazem um acompanhamento no CAPS, né? Eles fazem um acompanhamento direcionado com um terapeuta ocupacional. Então, o que a gente mais recebe são conflitos conjugais, né? É mais essa demanda.
tanto crises de ansiedade. Transtorno bipolar. Também, todo tipo de. Esse transtorno bipolar também a gente trabalha também. E aí que às vezes, que se confunde, né, com crises ansiosas também, porque hora você está de uma forma, hora você está de outra, e às vezes, quando a gente pega pacientes que não tem nenhum transtorno em si, são apenas quadros. Verdade. São apenas quadros. E aí a gente, muitos deles não precisam nem de um acompanhamento duradouro, né? Às vezes, em uma orientação e duas orientações, a gente consegue sanar aquela crise, né? Aí, dependendo se isso for recorrente, aí sim a gente vai fazer um trabalho que não é só com o psicólogo, a gente, às vezes, encaminha também, que é para a gente fazer uma junção e a gente fechar um diagnóstico, porque a gente não pode fechar um diagnóstico em um quadro de uma pessoa que naquele momento está num quadro depressivo, num quadro de ansiedade. Porque isso a gente não pode fechar o diagnóstico nesse momento. Como é que pode ser detectado numa pessoa o quadro depressivo? Como é que se pode ser detectado, doutora Thelma? Não, gente, não é que possa ser detectado. Eu não diria que seria... Mas como é que a gente pode suspeitar, então, que uma pessoa pode estar? Isso. Quando a gente começa a perceber uma tristeza profunda, uma tristeza recorrente, uma falta de vontade de fazer coisas que você faz na sua rotina, né? Um cansaço, aquela falta de estímulo, de sair de casa, ou de fazer até fazeres domésticos mesmo, rotineiro. Então, agora não é só uma coisa só. Por exemplo, hoje eu acordei, quis ficar o dia todo na minha cama, quis ficar no meu quarto. Muitas vezes as pessoas dizem, parece que está com depressão. Não, simplesmente eu estou num dia que eu quero ficar no meu quarto. Então, a gente tem que ter esse cuidado também. Outra questão também, a questão do luto, né? A questão do luto. Que aí a gente tem uma perca, seja o luto por alguém que morre, ou seja um luto de uma perca, de um divórcio, de uma relação que não foi bem, do namoro, né? Então, isso tudo a gente chama também de luto. E aí essa pessoa tá deprê, vamos dizer assim, tá com um quadro de tristeza, chora, quer ficar na dela, e aí a pessoa, em 2, 3 dias, diz, vai pegar... Geralmente as pessoas procuram se isolar particularmente, ficarem sozinhas muito tempo, né? Sim. Quando esse quadro se estende por mais de uma semana, por 2 semanas, aí é um quadro da gente começar a perceber que alguma coisa não vai bem, né? A questão da higiene pessoal. Mas a gente tem que ter o cuidado, Ivonaldo, por esses pontos que eu estou te falando. Dependendo do que aconteceu com essa pessoa. Simplesmente, se está dia chuvoso e a pessoa quer ficar em casa, então deixa ela ficar em casa, não tem nada de depressão, não. Mas se isso é recorrente de algo que aconteceu, e aí isso vai se estendendo por 1 semana, 2 semanas, aí sim é momento da gente ter aquele cuidado, ter aquela conversa franca, para tentar saber dessa pessoa o que aconteceu. Se a tristeza for por algo específico, até isso aí também, com a orientação, a gente consegue tirar desse quadro de tristeza profunda. E não necessariamente dizer que a pessoa está com a crise de depressão ou quadro depressivo. Doutora Thelma, a gente chegou ao final da entrevista, eu queria só que você falasse para a gente o seu horário de atendimento que você atende aí, para as pessoas ficarem já por dentro, aí na cidade de Solidão. Isso. Nas segundas e nas terças-feiras a gente faz o atendimento no CREAS, eu estou como técnica de referência lá do CREAS, né? Aí a gente está fazendo esse atendimento restrito, né? Só coisas emergenciais, quando se necessário a gente faz algumas visitas. Na saúde, como eu te falei antes, a gente está trabalhando, se necessário, nesse atendimento online, né? Então, tanto nos PSFs como no hospital, a gente deixou disponível lá o meu número, né, meu número de telefone, para que se o profissional se sentir com necessidade de ter esse atendimento, ele procura, a gente faz o agendamento, que ele tiver disponível, que eu também tiver disponível, para a gente conseguir encaixar e a gente ter esse acompanhamento psicológico, né? Tenho ido... Como eu estou também na gerência aqui de saúde mental, a gente tem feito alguns internamentos, alguns encaminhamentos que acontecem, principalmente nessa questão
da pandemia, desse isolamento, que também remete, que a gente não falou um pouco, Ivonaldo, mas a questão do uso abusivo do álcool, né? E aí, aqui Isso em também é. Solidão, não só em Solidão, mas como a gente vê aí no Brasil inteiro, esse uso abusivo tem causado alguns transtornos a mais para algumas famílias, e infelizmente a gente teve alguns casos que teve que ser encaminhado para a Serra Talhada. Que isso também, eu até peço aqui, me estender um pouquinho essa oportunidade, de dizer, Pode Ivone, ficar à vontade. que isso aqui não é o nosso foco. A gente trabalha por uma saúde mental de socialização. Então, hoje, agora há pouco, dia 18 de maio, nós tivemos a luta antimanicomial. E o que é a luta antimanicomial? É que a gente evite levar as pessoas que têm transtorno, as pessoas que são acometidas por uso abusivo de álcool e outras drogas, para o hospital psiquiátrico. Então, hoje, a psicologia é defensora da RAPS, né? E que busca o quê? Que ela busca a rede de atenção psicossocial. A RAPS busca isso. E o que é essa atenção psicossocial? É uma atenção voltada para as pessoas que têm o transtorno para se socializarem. Antes a gente sabia que isso era o feio, né? A pessoa que tinha transtorno, a pessoa que era tida com alguma deficiência mental, com alguma questão que vinha a ter vergonha, a família e a sociedade. Mas hoje em dia a gente busca isso junto com o trabalho que são feitos nos CAPs, a socialização dessas pessoas. E só que, infelizmente, às vezes isso não é possível, porque a família, às vezes, quer realmente trancar as pessoas, e aí se torna mais fácil, né, colocar no hospital psiquiátrico. Então, que a gente possa, enquanto tanto profissional de saúde quanto for, como também a família, das pessoas que têm algum tipo de transtorno, tentar resgatar, né, essa socialização, que é isso que a gente busca. E aí a gente faz esse trabalho também aqui em Solidão. Muito bem. Ô, doutora Thelma, eu quero desde já agradecer pelos seus esclarecimentos, pela sua entrevista e desejar uma boa sorte e sucesso aí no seu trabalho. E vamos torcer para que essa pandemia, pelo menos, diminua ou vá embora de uma vez, porque realmente já mexeu muito com a população, não só aqui no estado de Pernambuco, mas também no país e também no mundo. Boa sorte para você. Muito obrigado, doutora Thelma. Muito obrigada, Ivonaldo. Eu que agradeço essa oportunidade. Eu acho que você faz um trabalho ímpar também, principalmente aqui no nosso município, né, trazendo informações, sempre buscando também o apoio aqui da nossa gestão, do nosso prefeito. Sempre estou acompanhando também as lives de vocês, é super importante. E a gente que agradece porque isso é um serviço para a população, né? Eu, enquanto psicóloga, eu, enquanto cidadã de solidoense, eu busco muito o bem coletivo. E isso aqui é um bem coletivo. Eu acho que quanto mais a gente puder se doar, quanto mais a gente puder buscar e passar informações necessárias para a nossa população e para quem está nos assistindo, eu acho que a gente está fazendo a nossa parte, né? A pandemia está aí, a pandemia existe, o vírus existe, mas a gente não deve ser refém dele. A gente, usando as precauções, fazendo tudo isso que vocês, uma mídia coerente e responsável, estão informando, eu acho que tudo vai passar e a gente vai sair dessa com uma boa sanidade mental, assim espero, se a gente souber filtrar bem as informações e souber também seguir essas orientações para que a gente consiga sanar, né, esse entendimento de que o vírus vai ficar, Ivonaldo, por um bom tempo né, circulando entre a gente. Então, a gente tem que começar a perceber que a gente tem que começar a querer viver diante de tudo isso que a gente está vivendo. Então, é dar a cara a tapa com as precauções necessárias, claro, né? Muito bem. Valeu, boa noite. Boa noite. Até logo, Ivonaldo.